Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E olha, meu povo, se tem uma frase que eu venho ouvindo muito, acho que nas últimas horas, desde que acabou o jogo contra o Operário, tanto no WhatsApp quanto aqui no canal, nas lives que a gente consegue interagir mais, com esse time, o Atlético não sobe. E eu fiquei pensando muito o que fez o torcedor chegar nessa conclusão, o que fez o torcedor chegar nesse ponto de, dá pra dizer até um certo desespero. E eu não acho que tenha sido o desempenho. Eu acho que quando você perde para Azures e empata com o Operário, talvez você tenha um sinal de alerta ligado. Principalmente se você leva o campeonato estadual a sério. Mas a partir do momento que você olha o desempenho do Atlético, você entende que esse time está se formando do zero. E mais do que isso, você entende que esse Atlético é um time que ele vai competir de maneira muito mais significativa conforme o tempo passar, esse time se entrosar, esse time ganhar mais mecanismos. Eu não acho que é a hora de ter esse desespero. Talvez ao longo da temporada a gente chegue a essa conclusão. Mas acho que hoje, tecnicamente, em questão de material humano, não tem nenhum time melhor que o nosso na Série B. E acho que esse time está demonstrando um potencial evolutivo muito significativo. Eu trouxe umas jogadas pra gente analisar junto aqui. São 3 jogadas, tá? Que eu acho que mostra como esse time ele ganha coletivo e tem uma produção ofensiva acima do comum tão rápido. Então, vamos analisar essas jogadas juntos aqui. Mikael cobra o tiro de meta, volta no Léo. Olha como usa o Mikael para saída de bola. Léo acerta um bom passe mostrando capacidade de quebrar linhas. João e Zapelli associando. Boa inversão para tirar da pressão. Filipinho participando da construção do jogo. A área preenchida. O Atlético ganha a segunda bola. Finaliza, ganha a segunda bola de novo. Ganha a segunda bola de novo e o João acaba errando o chute. Mas uma bola que começa lá no tiro de meta. O Atlético de pé em pé. Com o Operário subindo pressão. O Atlético consegue fugir dessa pressão e chegar no gol adversário. Dudu cobra o lateral. A bola chega no Diório. Diório chama o Zapelli para associar. Zapelli para Luiz Fernando. Toque me voe. Luiz Fernando busca finalização do Raul. Obriga o goleiro a fazer um milagre. Esse lance aqui para mim foi o favorito. Filipinho para Luiz Fernando. Luiz Fernando para Dudu. Dudu pro gol. Então, assim, a gente poderia estar vendo looping, tá? Quando você tem um trabalho iniciando, e eu acho que a gente precisa levar em consideração que o trabalho do Barbieri é um trabalho muito recente, você precisa avaliar ele de uma maneira diferente do que você avalia um trabalho de médio e longo prazo. Um trabalho com, sei lá, 10, 12 jogos. O trabalho do Barbieri até agora são 4 jogos. 4 jogos dá cerca de 400 minutos ali. E eu vou falar com tranquilidade. Esse Atlético do Barbieri, ele constrói com uma facilidade muito grande. Esse Atlético do Barbieri tem um volume ofensivo e tem capacidade de criar oportunidade de maneira quase que automática, de forma muito breve. E eu acho que isso precisa ser valorizado. Porque eu lembro ano passado, quando a gente não valorizou essa característica do time do Varini, veio logo depois o time do Lúcio e a gente via como o Atlético sofria para criar situações de gol. O time do Barbieri cria muito. Se a gente for parar para pensar, contra a Azures e contra a equipe do Operário foram mais de 20 chances claras de gol. Um time que cria de maneiras diferentes, mostrando o repertório. E um time que vem mostrando uma capacidade de ter jogo coletivo. Isso para mim é o mais importante. A gente não pode depender tanto de individualidade, até porque o nosso elenco caiu de qualidade. Eu acho que a gente tem individualidades ainda que falam muito alto. Acho que o Luiz é uma individualidade que fala muito alto. Acho que o Zapelli é uma individualidade que fala muito alto. Acho que o João, melhor aproveitado, pode ser uma individualidade que se destaca na Série B. O próprio Isaac surge muito bem. A gente vai ter a chegada do Velasco muito em breve para ser essa peça. Só que a gente tem que entender que, beleza, a gente tem essas peças que individualmente podem se destacar, mas a partir do momento que elas interagem, a partir do momento que elas se conectam, elas são muito melhores. Então já ver um início de jogo coletivo
também fala muito sobre ter individualidades potencializadas. Ter individualidades que, a partir do momento que se conectam, são muito melhores. Então, o trabalho do Barbieri podia ter resultados melhores nesse começo? Podia. Mas eu acho que a gente precisa deixar muito claro que é um campeonato estadual. E não que ele não tenha responsabilidade no campeonato estadual, meu ponto não é esse. Mas pra mim, campeonato estadual é pré-temporada. Mas pra mim, campeonato estadual precisa ser tratado como pré-temporada. Esse time tá se moldando, esse time tá se formando, esse time tá ganhando um padrão. Se a gente repetir esse nível de jogada, quando começar a Série B, com mais tempo de entrosamento, quando começar a Série B, com esses jogadores se conhecendo melhor, com outras peças chegando, de verdade, eu não vejo como o Atlético não subir. Eu não vejo como o Atlético não subir. Mas pra mim, o fator determinante pro Atlético subir tranquilo ou não se chama reforços. Da mesma maneira que pra mim o fator determinante do Atlético ter sido rebaixado ou não se chama falta de reforços, ou pelo menos o principal motivo. Pra mim esse grande fator se chama continuidade de trabalho de técnico. A partir do momento que a gente se disponibiliza a dar continuidade de trabalho a um treinador, tudo fica mais fácil. Até para consertar problemas. Porque momentos de oscilação você vai ter. A impressão que eu tenho é que nessa gestão de futebol, o Atlético ele fica apavorado muito fácil. Nessa gestão de futebol, o Atlético ele vê qualquer oscilação e ele já fica com medo do que isso pode acabar gerando. Acredita, confia, sustenta. O trabalho do Barbieri é muito mais promissor do que, por exemplo, o trabalho do Osório na temporada passada. E dá tempo dele errar, dele acertar, dele corrigir, dele melhorar, dele potencializar. Dá tempo dele botar o Isaac de titular, dar uma sequência pro Léo. Ah, mas ele é teimoso. Ele vai ter suas teimosias. Todo treinador tem suas convicções. Isso não necessariamente precisa ser um sinal que ele conversa de forma unissonora com a opinião popular. A gente precisa entender que esse cara entende muito mais de futebol que a gente. A gente precisa entender que esse cara é muito mais preparado para tomar decisões. Óbvio que tem algumas que incomodam, óbvio que tem algumas que não fazem sentido, mas no final das contas acho que o técnico Maurício Barbieri começa bem, o time começa bem, e eu vou ser bem sincero com vocês. Os momentos de bom desempenho, para mim, falam mais alto do que os resultados nesse momento. A gente viu nos últimos 2 campeonatos paranaenses. Resultado em campeonato paranaense significa muito pouco. Jogar mal em campeonato paranaense significa que você vai jogar mal nas principais competições. Valeu, meu povo. Tamo junto, Aras.